Aleluia, paz seja com todos. É uma honra estar aqui na presença de Deus junto com vocês. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor nessa noite de terça-feira. Que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e sermos gratos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. E dando continuidade à palavra de Deus lá em Salmos de número 86, versículo 3. Salmos 86, versículo 3, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dai ouvido, Senhor, a minha oração e atende a minha voz das súplicas. No dia da minha angústia clamarei a ti, porquanto me respondestes. Aleluia. Esse aqui é um filho do Senhor, passando por um momento difícil, e o Senhor o ajudou. Nesse momento em que nós nos encontramos, o Senhor vai nos ajudar também. Se você tem fé, dedique essa canção a Ele. Eu era órfão e hoje eu sou um filho de Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao nosso Deus. Te louvamos, Senhor, por tudo que Tu és, Pai. Aleluia. Santo, Santo é o nosso Deus. E não há nada melhor, Pai, do que adorar a Ti. Não há nada melhor do que estar em Tua presença. Tudo aos que receberam e aos que creram em Teu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos, que somos os Teus filhos. O Pai me adotou, o Teu amor me encontrou. Sim, Senhor. Eu era órfão, hoje sou filho. Todo-Poderoso é esse Deus, aquele que me adotou, me tirou do lamaçal da escuridão. Hoje posso ser chamado um filho seu, Pai. Glória, ela baixei. Tudo aos que receberam e aos que creram em Teu nome. Sim, Senhor, deu-lhes o direito de se tornarem os Teus filhos. O Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito
sou filho. O Pai me adotou. O Pai me adotou. O teu amor me encontrou. Eu era órfão. Hoje, Senhor, não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Ora, deixe, Senhor, as tuas casas com tua presença, com teu manto celestial, pois tudo que precisamos está em ti. Seu amor é tremendo, Pai. Sim, Senhor. Ah, Senhor, por tudo, Pai, que tu tem nos dado, por esse amor tão grande, por tudo que somos, Pai, pela tua graça e pela tua glória. Sem o Senhor não poderíamos fazer nada, Pai. Sem o Senhor estaríamos infectados, Pai. Mas hoje somos cobertos pela tua glória. Hoje somos cobertos pela tua graça. E não há nada e ninguém que possa atingir um servo do Senhor Jesus. Ora, baixeira, baixeira. O Pai me adotou. O teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aleluia! Louvado seja esse Deus maravilhoso. Ah, Pai, e pode ter certeza que nada irá roubar a glória do nosso Deus. Nada vai roubar a grandeza desse Deus tremendo que está aqui hoje. Está aí com você, meu irmão. Sinta a presença do Senhor na sua casa, para você dizer: eu e minha família servimos a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória,
Deus diz: onde estiver um ou dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei ali estarei junto com Ele. Então junto conosco está o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta. Nada vai, Senhor, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Oh! Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, nós te amamos, Senhor. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Santo és meu Senhor. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, nós te amamos, Deus. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Te amo, nós te amamos. Porque tudo é teu, Senhor, tudo é para a tua glória, para que todos vejam a grandeza do Senhor. Oh, aleluia. Nada vai, Senhor, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória.
tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória. Nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Porque tudo é teu, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, te louvamos, Pai, e agradecemos. Aleluia. Aleluia. Essa é uma noite muito especial, porque separamos esse momento para adorar a Deus, meu irmão. Se no monte, nessas tribulações que você está, mesmo assim você está aqui nesse canal, você está assistindo agora esse momento é você e Deus, você e o Pai. É o momento em que Deus vem e fala: filho, eu estou com você, filho, eu sou contigo, confia em mim. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos dá a certeza de que Ele está presente. Ele mostra formas, Ele gera como acontecer isso na sua vida. Aleluia. Aviva no Senhor em tua presença, Pai. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito sobre nós. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir
descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. A história nunca viu o que esse Deus tem poder pra fazer. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar, Senhor, sobre nós, sobre o teu povo. Que seja agora, vem, vem, vem. Que seja hoje, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, sobre os teus servos, Pai. Sem ti, Pai, o que poderíamos fazer? O que seria de nós se não fosse a tua misericórdia? Por isso, Senhor, clamamos, Pai. Clamamos, Senhor, porque precisamos de ti. Que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar. Derrama, Senhor, olha para a baixinha. Seja agora, vem derramar o Espírito. Oh, Senhor, yeah. Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, seja agora, vem derramar. Seja agora, vem
igreja, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez nesse culto online, amém? E não é porque nós estamos privados de ter o culto presencial que nós vamos deixar de adorar o Senhor, né? Então você que está aí na tua casa, abra a palavra do Senhor lá em Apocalipse, que eu quero trazer uma breve mensagem para vocês sobre a volta de Cristo. E a volta de Cristo, ela abrange muita coisa, né? Ela abrange o arrebatamento, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, o estado eterno. E é claro que nós não temos tempo hábil para falar sobre tudo isso, né? Mas eu quero trazer aqui somente um resumo mesmo, uma breve exortação para que possamos estar atentos, amém? Porque se nós não ficarmos atentos, nós buscamos a Deus somente por aquilo que nos interessa para hoje, né? Nós buscamos em Deus somente as coisas dessa vida. Queremos bênçãos, queremos milagres, queremos prosperidade, queremos portas abertas e muitas vezes não nos damos conta que a essência do Evangelho é a salvação, a morte do Senhor na cruz e o arrebatamento, né? Porque um dia nós iremos morar com Ele na glória, então que nós possamos estar preparados, amém? A palavra do Senhor, lá em Apocalipse 22:20, se você quiser me acompanhar aí da sua casa, diz assim a palavra do Senhor: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém. Ora vem, Senhor Jesus, amém? Então o Senhor, Ele está dizendo, cedo venho, certamente eu virei. Então se o Senhor, Ele prometeu que virá, Ele realmente virá. E por que nós sabemos que essa promessa não é falsa, mas ela é verdadeira? Por que nós cremos na volta do Senhor Jesus? Em primeiro lugar, porque ela é a verdade, né? Lá em Jeremias 1, verso 12, diz assim, Ele vela em fazer cumprir a sua palavra. Então, o Senhor, Ele tem prazer em cumprir a sua palavra. Tudo aquilo que Ele prometeu, ou Ele cumpriu, ou Ele há de cumprir. E nós encontramos nas Escrituras muitas coisas das quais já se cumpriram, que nos conforta o coração e nos faz acreditar que verdadeiramente essa palavra é verdadeira, né? Todas as promessas, elas têm se cumprido. Por exemplo, lá em Gênesis 12 e Êxodo 33 fala da promessa que Deus fez a Israel. Primeiro fez a Abraão, né? Ele falou a Abraão, sai da tua tenda, né? Porque eu te mostrarei a terra da qual eu te darei, né? E você será pai de uma grande nação e todas as nações serão benditas através de vocês, né? E lá em Êxodo 33, ele repete a promessa para o povo quando saiu do Egito, falando, eu lhes darei uma terra que mana leite e mel. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. O que nós encontramos na história de Israel é algo que não aconteceu nunca em nenhuma história. Porque muitos povos ao longo da história, ao longo dos milênios, muitos povos, eles se desintegraram por conta daquilo que viveram. Menos Israel. Todos os povos que viveram pelo menos 1/10 daquilo que Israel viveu, se dissipou, simplesmente se desintegrou. Mas isso não aconteceu com Israel. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para eles. E nós vemos que ao longo da história, Israel ficou quase 2000 anos sem estar na sua própria pátria, né? Eles foram expulsos da sua pátria por volta do ano 70 depois de Cristo, e eles ficaram sem uma pátria até o início do século 20, na Segunda Guerra Mundial, que foi quando eles retomaram as suas terras. Ou seja, eles ficaram quase 2000 anos sem ter a sua própria terra. Mas nesses 2000 anos, eles não perderam a sua cultura, eles não perderam a sua origem, eles não se esqueceram da sua história, eles não se desintegraram, não se misturaram com outras nações, não perderam a sua língua, eles continuaram sendo a mesma nação. E hoje, praticamente 80 anos depois que eles estão na terra deles de volta, Israel ali é uma potência na área militar, na área tecnológica, na área da agricultura. E se a gente parar para pensar, Israel é o quê? É um pedacinho de terra bem pequeno, que vive no meio do deserto, é uma terra seca lá para aqueles lados, é uma terra que tem muito petróleo, mas é uma terra seca que não produz nada, mas com a tecnologia eles conseguiram produzir algo de tamanha grandeza, de tamanha proporção, que para você ter uma ideia, Israel, as vacas leiteiras de Israel,
são as vacas mais produtivas. E o que Deus disse lá há quase 5.000 anos atrás para eles? Que daria a eles uma terra que mana leite e mel. Então, Deus cumpriu a sua promessa para Israel, sim ou não? É claro que cumpriu, né? Uma outra coisa que nós vemos Deus cumprir ao longo das Escrituras é sobre a primeira vinda de Jesus. No Antigo Testamento, muitos profetas já diziam que Deus enviaria o Messias, que resgataria o mundo, que resgataria o reino de Israel. Principalmente Isaías, o profeta Isaías, ele fala sobre o nascimento, sobre a vida, sobre o propósito de Jesus, sobre a morte de Jesus na cruz. Zacarias fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho, exatamente da mesma forma como ele descreveu, aconteceu mais de 500 anos depois. O profeta Miqueias fala que Jesus nasceria em Belém, ele nasceu em Belém, ou seja, coisas que foram profetizadas acerca do Messias muitos anos, muitos séculos antes, se cumpriram. E muitas outras coisas que as Escrituras mencionam foram cumpridas ao longo da história. O que mais o Senhor cumpriu? Ele cumpriu na minha e na sua vida transformação, mudança de vida. Nós aqui do Ministério Extreme Adoração somos apenas uma pequena parte do corpo de Cristo. E apenas nessa pequena parte nós conseguimos ver, enxergar o tanto que Deus tem transformado em cada vida, o quanto Deus tem feito na minha vida, o quanto Deus tem feito na vida de cada irmão. Nesse ministério aqui, muitas vidas foram salvas, foram libertas das drogas, tiveram suas famílias restauradas, foram curadas de doenças raras. Muitas coisas aconteceram aqui porque o Senhor está nesse lugar. E quando Ele prometeu que Ele traria transformação, que Ele traria mudança de vida, Ele cumpriu isso na minha e na sua vida. Amém? Então, as promessas do Senhor, elas são cumpridas, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Então, por que nós cremos na volta do Senhor? Em primeiro lugar, porque ela é verdade. Em segundo lugar, porque Ele prometeu em sua palavra que voltaria para nos buscar. Lá em João 14, 1, a partir do 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Nós não estamos aqui servindo ao Senhor de maneira vã. Nós estamos servindo porque Ele nos prometeu em sua palavra que Ele subiria, mas Ele voltará um dia para nos levar para morar com Ele na glória um dia. Você crê? Eu creio nas promessas do Senhor. Então nós cremos porque Ele é a verdade, porque Ele prometeu. E por que nós cremos também? Nós cremos por causa dos sinais que estão acontecendo. Lá em Mateus 24, a partir do 6 diz o seguinte: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, você reconhece isso que nós lemos aqui agora, nos dias de hoje? O Senhor disse que nos últimos dias haverá guerra, rumores de guerra, terremotos, pestes. O que nós temos vivido nos dias de hoje? Todo mundo trancado dentro das suas casas por causa de uma pandemia que está alastrando o mundo. Mas isso não é para nós nos assustarmos, porque o Senhor já predisse isso há 2000 anos atrás, que essas coisas aconteceriam. E elas vêm acontecendo ao longo da história, gradativamente. Elas vêm acontecendo, vêm aumentando cada vez mais as guerras, os terremotos. Tudo aquilo que o Senhor prometeu está se cumprindo, é cumprimento das Escrituras. O Senhor disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. E é o que nós temos enxergado nos tempos de hoje. Os crentes de hoje não são mais como os crentes antigos, como nossos pais, os nossos avós. Eles serviam a Deus para ser verdadeiramente transformado. Os crentes de hoje, não estou generalizando, tá, irmãos? Mas muitos
Eles só querem servir a Deus porque eles só querem o amor de Deus, eles só querem aquilo que Deus tem para dar. Mas eles não entendem o que é verdadeiramente viver a essência do Evangelho. Estão esfriando, por causa dos escândalos, estão esfriando na sua essência. O Senhor disse que muitos falsos profetas se levantariam, e é o que nós temos visto nos dias de hoje, pessoas distorcendo a santa palavra do Senhor. Mas nada disso é para nos atemorizar, porque o Senhor disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então você crê que você será salvo? Creia, permaneça firme no Senhor. Não se atemorize com as coisas dessa vida, com as coisas que nós estamos vendo acontecer no mundo. Porque tudo que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Tudo que está acontecendo é um preparo para que o anticristo venha reinar nesse lugar, depois que a igreja for arrebatada. E tudo está sendo preparado para que o Senhor venha levar a tua igreja. Então esteja preparado. Amém? E a pergunta é, quando Jesus voltará? Ah, mas eu tenho ouvido que Jesus voltará há muito tempo, né? Quando Jesus voltará? Mateus 24, 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, em primeiro lugar, o nosso tempo não é como o tempo de Deus. Para começo de conversa, o Senhor não revelou qual dia Ele voltaria, então nós não temos como saber. Em segundo lugar, o nosso tempo não é como o tempo do Senhor. É um tempo muito diferente. Olha só, lá em 2 Pedro 3:8, a partir do 8, ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, se um dia para o Senhor é como 1000 anos, não adianta a gente querer regular o nosso tempo com o tempo do Senhor. É um tempo muito diferente, né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Mas você pode estar dizendo, mas olha, eu estou já ficando com vergonha, sabe como é que é, pastor? Pastora, eu estou com vergonha porque tem 20 anos que eu estou no Evangelho, e há 20 anos eu escuto que Jesus está às portas, Jesus nunca vem. Daqui a pouco vão achar que eu estou mentindo. Daqui a pouco não vou mais acreditar nessa promessa. Mas você sabe desde quando que é considerado os últimos dias? Sabe desde quando é considerado que a vinda de Cristo está próxima? Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isso aqui foi logo depois que Jesus morreu, que foi escrito isso aqui. Ou seja, 2000 anos atrás. Desde que Cristo veio ao mundo, é considerado que a vinda do Senhor está próxima. 2000 anos. O que é 2000 anos para nós? É uma imensidão, é um período mensurável de tempo, mas para Deus não é nada, para Deus é isso. Então não adianta eu falar, mas Deus está vindo. Eu acho que Deus não passa de 10 anos. Eu mesma já falei isso. Eu mesma já falei, nossa, eu sinto que a vinda do Senhor está tão próxima que eu acho que nós não vamos nem findar esse ano. Muitas vezes eu tive essa percepção. Mas a verdade é que nenhum de nós sabe. Mas nós só sabemos de uma coisa. Nós não precisamos saber qual o dia e a hora, mas nós precisamos estar preparados, porque Ele certamente vem. Amém? Então, desde que Cristo chegou a essa terra, nós estamos nos últimos dias. Quais são as características daqueles que estão preparados? Em primeiro lugar, aquele que está preparado, ele crê. É impossível você estar preparado sem crer na promessa do Senhor. Você precisa crer, em primeiro lugar, que Ele morreu, se entregou por você para que você possa ter vida eterna. Quando você crê, você aceita, você recebe o Senhor Jesus e entrega a sua vida a Ele para que Ele seja o Senhor da sua vida. E aí então você crê nas suas promessas, você crê que um dia Ele voltará para levar a sua igreja. Se você não crê, esse é um dos primeiros sinais de que você não está preparado para a vinda do Mestre. Segundo lugar, uma outra característica que nos mostra que nós estamos preparados ou não. Aqueles que têm azeite na lâmpada. Isso é relatado lá na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, se eu não me engano, a partir do 1. Jesus conta ali a parábola das 10 virgens, onde as 10 iam ao encontro do noivo. 5 eram prudentes e 5 loucas. Todas estavam com as suas lâmpadas acesas, mas somente 5 tinham azeite de reserva na lâmpada. E chegou um momento que 5, as lâmpadas se apagaram, e as outras 5
as lâmpadas continuaram acesas. Por quê? Porque elas tinham azeite em suas lâmpadas, elas tinham reservatório. E aí, enquanto as outras voltaram para comprar azeite, o noivo abriu as portas e as 5 prudentes entraram e as loucas ficaram para trás. Isso nos mostra o quê? Que para estar preparado tem que ter azeite. O que significa azeite nas Escrituras? Azeite significa o Espírito Santo. Então o que te mostra que você está preparado para subir com o Senhor é que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, não tem como ser levado, não tem como ser arrebatado para se encontrar com o Senhor na glória. Então se você crê e você é cheio do Espírito Santo, isso mostra que você está preparado para a vinda do Mestre. Uma terceira característica é que aqueles que estão preparados, eles têm que ser santos. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que ser encontrado irrepreensível, tem que ser santo, tem que ser afastado do pecado. Eu preciso mais de Deus, menos do pecado, mais do Espírito Santo, menos das coisas do mundo. Porque se nós não tivermos uma vida irrepreensível, como o Senhor nos pede para estarmos, nós não estamos preparados para a vinda do Mestre. Uma outra característica é que nós temos que estar renovados. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que nós estamos nos submetendo ao senhorio de Cristo, da palavra do Senhor? Será que nós estamos nos deixando ser transformados, ser renovados, ter a nossa mente renovada pelo Senhor? Porque aquele que não é renovado, ele não tem prazer de estar na presença do Senhor. Aquele que não é renovado, ele passa 10, 20, 30 anos na igreja e ele não tem nem vontade de estar nos cultos. Ai meu Deus, que culto chato, acaba logo essa palavra, Senhor, não aguento mais. Se você não tiver uma vida renovada, se você não tiver fome da palavra do Senhor, se você não tiver sede por buscar mais a palavra de Deus, por viver mais para Ele, por falar mais o amor dEle, você não está preparado para a vinda do Mestre. Então é vida renovada, é vida de plenitude, é fome de Deus, é ter sede da presença dEle. Uma outra coisa que nos mostra que nós estamos preparados é aquele que cuida da sua vida. Lucas 21:34. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue da glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Do que nossos corações estão carregados? De glutonaria, come até vomitar, misericórdia. Da embriaguez, toma da número 1 a 51. Está carregado das coisas dessa vida. Muitas vezes nós cristãos, que estamos dentro das igrejas, nós temos que tomar cuidado. Porque nós pensamos que estamos agindo corretamente diante do Senhor. Eu tenho uma vida santa, eu não mato, eu não roubo, eu não minto. Eu ando ali de acordo com a palavra do Senhor. Só que muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas dessas vidas. Tão preocupados com nossos próprios interesses, com o nosso trabalho, com nossos objetivos. Nós nem mesmo muitas vezes dormimos direito, preocupado com aquilo que nós queremos alcançar e nos esquecemos de dobrar o nosso joelho para falar com o Senhor. Então, do que está carregado o nosso coração? É das coisas dessa vida ou é das coisas concernentes ao reino? Então, aquele que está preparado para a vinda do Senhor, ele tem que cuidar da sua própria vida. Ele tem que cuidar da sua vida com Deus, da sua comunhão com Deus, daquilo que ele busca para ele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como é difícil a gente seguir esse versículo. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que buscar nas coisas dessa vida? Sim. Temos que direito de ter sonhos? Sim. Mas em primeiro lugar, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar as coisas concernentes ao reino. E em último lugar, uma outra característica que nos mostra que nós estamos preparados para a vinda do Senhor é que nós temos que estar em estado de vigilância. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Nós temos que estar preparado a todo tempo, porque nós não sabemos qual é o dia que vem o Senhor. Então não adianta nós pensarmos, hoje eu vou continuar aqui no mundo fazendo aquilo que eu quero, porque quando eu chegar a uma idade mais avançada, então eu vou buscar o Senhor. Nós não sabemos se nós temos todo esse tempo.
A vinda do Senhor pode ser hoje, pode ser até que demore um pouco mais, mas se eu morrer daqui a um dia, daqui 5 dias, como vai ficar a minha vida do outro lado? Então é importante nós vigiarmos. E ainda uma última coisa, que eu ia me esquecendo. Quem está preparado para a vinda do Senhor, ele tem que ter uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Onde está a nossa expectativa de vida? A nossa expectativa de vida tem que estar no Senhor. Temos que estar aguardando com expectativa, com a esperança viva de que um dia Ele voltará para nos levar com Ele na glória. Amém? E como será o arrebatamento? 1 Tessalonicenses 4:15. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Então, como será o arrebatamento? Será como num piscar de olhos, num tempo que ninguém pode nem calcular. Isso aqui, Jesus voltou e a igreja subiu. E aqui a palavra do Senhor diz que aqueles que já se encontram dormindo no Senhor, eles ressuscitarão com seus corpos glorificados, com um corpo perfeito, sem corrupção, sem mancha de pecado, sem as enfermidades, sem as mazelas dessa vida, um corpo perfeito, porque nós nos encontraremos com o Senhor para vermos face a face, sermos como Ele é. E a palavra também diz que aqueles que estarão vivos no momento da volta do Senhor, eles também serão arrebatados e se encontrarão juntamente com aqueles que dormem com Ele nas nuvens. E nós nos encontraremos com o Senhor. E depois dessa primeira fase do arrebatamento, nós viveremos com o Senhor 7 anos na eternidade de bodas, de festa, de alegria. A palavra do Senhor diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade. Porque todas as coisas velhas já passaram. E nós viveremos ao lado do Senhor em constante alegria, com uma vida plena, uma vida perfeita que não acaba jamais. E durante esses 7 anos, onde nós estaremos nas bodas do Senhor, aqueles que ficaram estarão passando por grandes dificuldades nessa terra, que é a grande tribulação. Eu não vou pregar sobre isso porque o tempo já se foi, né? E seria algo para ser explanado, precisaria de muito tempo. Mas aqueles que ficarem nos 7 anos de tribulação, ainda haverá uma chance para eles. Mas quão duro será e quão alto será o preço que eles pagarão, se eles quiserem reconhecer a Cristo como Senhor, para se encontrarem com Cristo quando Ele voltar na sua grande glória com a sua igreja para vir buscar aqueles que ficaram. E depois dessas coisas, nós viveremos com Ele eternamente na glória. E para finalizar, eu quero ler aqui em Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8 fala sobre aqueles que ficarão de fora. Porque nós temos a incumbência de pregar o Evangelho, mas nós não podemos pregar a Cristo somente como um Cristo bonzinho, um Cristo que salva, um Cristo que ama. Mas nós temos que mostrar que Ele também é um Deus de justiça, é um Deus que se ira. E você precisa apartar a ira do Senhor da tua vida. Eu não posso apenas dizer, venha como está e permaneça como quiser, não. Servir a Cristo é mudança de vida. O Senhor, Ele não é só o nosso Salvador, Ele é Senhor das nossas vidas. Nós temos que servi-lo com integridade de coração, com temor. Porque aqueles que ficarão de fora, aqui diz a palavra do Senhor em Apocalipse 21, a partir do 8. Quanto, porém, aos covardes, em algumas versões diz aos tímidos, mas aqui os covardes, os tímidos, não está falando daquele que tem medo de falar em público, não é isso. Os tímidos é aquele que não teve coragem de servir ao Senhor. Você muitas vezes tem algum familiar teu, a esposa, o filho, que vai na igreja, você ouve do Evangelho e fala, eles estão certos, um dia eu vou, mas agora não, isso não é para mim. Você não teve coragem de renunciar à tua vida para servir ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz. Porém aos covardes, aos incrédulos, aqueles que não creem, aos abomináveis, aqueles que praticam iniquidade, que vivem na promiscuidade, que vivem no pecado, sem o menor temor,
aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então é importante nós morrermos apenas uma vez, que é a morte física, né, da qual todos nós aqui passaremos. Mas nós não podemos passar pela segunda morte, porque a segunda morte é que é a pior morte que existe, que é a morte eterna, onde ficaremos para sempre afastados do Senhor. Misericórdia, eu não quero esse mal para mim nem para você. Então quero convidar você que está na tua casa, você que não teve ainda a decisão de aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador, eu quero te fazer um convite. Nós não estamos fazendo cultos presenciais, mas aí no seu lar, você pode tomar a decisão de aceitar o Senhor como seu único Salvador. Feche os seus olhos de onde você estiver. Se você quiser entregar a tua vida ao Senhor, não perca essa chance. Aproveite enquanto é tempo. Feche os seus olhos e diga a Ele: Senhor querido, eu te agradeço por estar na tua presença, por ouvir a tua palavra que me alcançou. Eu te peço, perdoe os meus pecados, perdoe pelo tempo que eu estive longe, afastado da tua presença. Eu te peço, Senhor, me receba como filho. Eu te reconheço, te aceito e te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa estar contigo em toda a eternidade, em nome de Jesus. Se você já aceitou o Senhor Jesus, mas você reconhece que a sua vida não tem as características daqueles que serão arrebatados com Cristo naquele dia, eu quero fazer um apelo a você também. Feche os seus olhos e diga ao Senhor quanto você se arrepende de ter seguido uma vida dupla, um pé na igreja, um pé no mundo. Diga a Ele: Senhor, eu quero viver somente para o louvor da Tua glória. Eu escolho a partir de hoje abandonar as velhas práticas do pecado, porque eu quero ser uma nova criatura em Ti. Me receba como filho, me aceite, perdoa os meus pecados. Ó Espírito Santo de Deus, esteja comigo, me guiando nesse momento, daqui em diante, para que eu não mais venha ser atraído pelas coisas do mundo, mas que o meu prazer possa ser estar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Para encerrarmos esse culto, eu quero te pedir, você que é dizimista, você que é ofertante, não deixe de contribuir na casa do Senhor. Eu sei que muitos têm seguido com a tua fidelidade, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Se você não tem para ofertar, para dizimar, talvez você esteja passando um momento muito difícil, esteja desempregado, não tenha de onde tirar, mas tenha fé que o Senhor irá prover na tua vida, e você terá alegria e terá condições de contribuir com a casa do Senhor e ter o seu lar abençoado. Amém? Levanta as suas mãos, você que está no seu lar, você que é dizimista e ofertante, eu quero orar pela sua vida. Senhor meu Deus, eu te peço, abençoe a cada um que se propôs a estar abençoando a tua casa, a estar tendo diante de ti a fidelidade de dizimar, de ofertar, de contribuir, de abençoar a tua casa. Que não falte, Senhor, nos celeiros dos meus irmãos. Aqueles que não têm, providencie, Senhor, abençoe, para que eles tenham, para que eles possam contribuir com o teu reino e que eles possam ser cada vez mais abençoados. Traga prosperidade, traga fartura, traga tudo aquilo que estiver faltando no lar deles, que nada falte, Senhor, mas que a tua provisão seja completa no lar de cada um, em nome de Jesus. Nesse momento estarão passando aqui o número das contas, né? Onde você pode estar fazendo a sua transferência, ou se você quiser, você pode vir até aqui, porque terão pessoas aqui para receber também os seus dízimos e as suas ofertas. Amém? E agora, para encerrarmos, eu quero pedir para você que está no seu lar, levante as suas mãos, porque nós vamos estar encerrando o culto essa noite. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Pai querido, eu te peço, abençoe a cada um que está no seu lar, proteja, livra de todo mal, de todo perigo, traga a tua provisão, traga a tua segurança, a tua paz que excede todo entendimento, que nada falte na vida dos meus irmãos, que nada venha atingi-los, que praga nenhuma venha atingir as suas casas, que nenhum mal, que nenhuma enfermidade venha atingir os meus irmãos, e que juntos possamos o mais breve possível passar por essa fase difícil. Abençoe a nossa nação, Senhor querido, abençoe o nosso presidente, abençoe a cada um daqueles que estão lá no poder, dando a eles a direção sobre o que fazer, sobre que decisão tomar nesse momento.
que esse país não venha quebrar, Senhor, mas que venha ser abençoado, que possamos sair dessa crise melhores do que entramos, em nome de Jesus. Eu declaro que Tu és o rei dessa nação, eu declaro que Tu és Senhor do nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.